grande aqui. Aleluia. Coloca para mim, não tem como não começar por esse texto. 1 Timóteo 4,14. Como às vezes o tempo é meio curto, então eu entrarei em algumas questões pessoais também sobre o meu ministério, quando eu comecei a entender esses dons que já há em nós. Agora eu vou te falar uma coisa, queridos, você já tem a Bíblia, amém? Quantos lê a Bíblia diariamente? Amém? Então chegou a hora de você entender naquilo que você está meditando, amém? Lê comigo. Chega para cá um pouquinho, gente. Bota mais para cá, por favor. Aí. Obrigado. No 3. 1, 2, 3. Amém? Conhecemos bem essa passagem que agora Paulo, ele está motivando Timóteo para ser o seu sucessor. E Paulo, ele está prestes a morrer. E o interessante é que ele envia 2 cartas a Timóteo, e sobre esse texto, motivando a ele não desprezar ou não negligenciar o dom que havia nele. Até mesmo dentro dos conhecimentos que o próprio já tinha através da sua avó e através da sua mãe. A primeira parte que eu entendo aqui é que Paulo sabe que ele vai partir. Ele sabe que a jornada dele ministerialmente está acabando. Mas o que está acabando é a jornada ministerialmente. Mas o propósito continua vivo. E quando eu começo já a entender isso aqui, o que Paulo, entre a linha do texto, ele está dizendo? Timóteo, se desperta, porque eu estou partindo, mas o propósito tem que continuar. Eu entendo aqui que Paulo, ele está falando agora, eu vou morrer, mas eu preciso que aquilo que eu comecei a fazer continue sendo feito. Porque muitas das vezes, querido, há momentos da nossa vida que nós precisamos entender que em todo tempo foi isso que Jesus ensinou e tem nos ensinado a cada dia. E uma das mais provas é que ele deixou para os discípulos, dizendo que ele iria e que ele deixaria conosco o Espírito Santo e que nós iríamos fazer obras maiores ainda do que ele fez. O que significa isso? Nós temos algo que nós precisamos entender e aprender. Aquilo que está sobre nós não é para amanhã ou depois nós morremos e parar. Precisa ter uma continuidade. E como eu estou motivando essa continuidade? A quem eu estou trazendo esta questão para que um dia eu não esteja aqui, ainda não parti, queridos, daqui para a glória, mas ainda que eu vá para longe, igual eu estou indo para Portugal, em nome de Jesus, daqui uns dias estou chegando lá, mas quem eu estou deixando preparado aqui? Quem? Então muitas das vezes há essa indolência sobre as nossas vidas, de nós não prepararmos alguém. E quando Paulo está dizendo isso agora para Timóteo, eu preciso te manter atento. E o interessante, quando nós estávamos criando esse logo aqui, juntamente com a equipe da mídia, aí eu posso falar isso especificamente porque eles me entendem. Aí primeiro até criamos um relógiozinho, botamos um relógiozinho como despertar. E daqui a pouco eu falei, não gostei do relógio, não quero relógio. Eu não quero relógio. Porque eu dei uma explicação que um relógio a despertar, ele está me despertando de fora para dentro, mas eu queria uma motivação que me desperta de dentro para fora, é de algo que já está, que já existe dentro de mim. Há essa diferença. E quando
Paulo está falando para Timóteo: desperta o dom que há em ti. É que Timóteo estava desapercebido com algumas coisas. A pior coisa é quando nós estamos desapercebidos com outras atrações, com outras distrações, que às vezes nos leva a nos perder no período ministerial, a qual é para mais nós crescermos e avançarmos, mas nós estamos ocupados com outras distrações. E isso faz o quê? Faz nós ficarmos acomodados, desapercebidos. Mas sendo que nesse período, nesse dia chamado hoje, Deus está dizendo: chegou o momento de você se despertar. Chegou o momento de você reativar, não é ativar, é reativar. Só ativa aquilo que não tem, mas se reativa aquilo que já tem. Então Paulo está dizendo aqui: reativa aquilo que você já tem, Timóteo. É necessário você reativar isso. E quando eu começo a entender sobre essa questão de despertar o dom que há em mim, não tem como eu despertar o dom que há em alguém se eu não despertar o meu primeiro. Porque quando talvez até algum se perguntou assim: mas no texto não diz desperta o dom que há em mim. Mas sendo que aqui é uma motivação para despertar o dom que há em você, aquilo que já existe dentro de você. Queridos, o Espírito Santo de Deus, Ele é tão amável a querer nos usar, que Ele nos escolheu para nós sermos a chave. Quando você começar a entender que o acesso desse mundo espiritual, desse portal, existe 2 portais no mundo espiritual: o do bem e o do mal. E quando eu vejo essa motivação de se despertar este acesso, que parece até uma cena de um filme de heróis, mas é uma realidade. Queridos, nós fomos escolhidos para ser a chave, para acessar esse portal. É um acesso que você vai ter diariamente, de adentrar no mundo espiritual. Tem coisas às vezes que terrenamente você nunca vai entender, mas quando você entra no portal do mundo espiritual, as coisas começam a esclarecer para você. Aquilo que nós mais precisamos entender, de como ouvir a voz de Deus, de como saber e reconhecer que Deus está falando comigo. Outrora, eu não tinha esse discernimento. Eu tinha dúvida quando eu ouvia Deus falar comigo. E por muitas das vezes eu via pessoas se perderem, até mesmo antes de ter um tal conhecimento também. Porque algumas pessoas persistiam em suas poucas experiências em dizer: eu ouvi a voz de Deus. Mas eu nunca ouvi a voz de Deus assim. Eu ouvia sempre a voz de Deus assim. Você está entendendo? Eu ouvi a voz de Deus. Eu ouvi a voz de Deus. Há texto na Bíblia que Deus, Ele fala ao coração. Observe-se bem, existe um momento da nossa vida, se nós não termos esse discernimento. Eu me recordo que, quando eu comecei a ter esse entendimento, na igreja a qual eu fui criado, uma vez nós estávamos andando, os adolescentes estavam andando, e daqui a pouco,
uma jovem falou que ouviu uma voz dizendo assim: empurra ela. E ela foi lá e empurrou a menina. A menina caiu, ralou o joelho. E a gente ficou sem entender, porque as duas eram muito amigas. Existe coisa que não é brincadeira. O pior poderia ter acontecido. Cuidado, tem coisas que não é brincadeira. Já é questões no mundo espiritual. Quantas pessoas às vezes se magoam, se entristecem, ou entra em questões de brigas desnecessárias, porque há uma motivação de uma voz e às vezes fala aquilo, faz isso. Aí quando ela começou a falar sobre isso, eu fui até ela e perguntei assim: como você ouviu essa voz? E por que você deu ouvido a essa voz? Porque há uma diferença de você ouvir a voz e dependendo daquilo que a voz está mandando você fazer e você fazer. A voz de Deus, quando fala ao nosso coração, ela não nos motiva para fazer mal a ninguém. Quem pode levantar a mão e dar glória? A voz que fala conosco, daquilo que já está ativado dentro de nós, nós entendemos que ela nunca é para o mal, mas ela é para o bem. Como que nós vamos dar ouvido a uma voz que está nos motivando a machucar o próximo? Por mais que nós achamos, ai, mas foi uma brincadeira. Ela falou assim, não, mas foi uma brincadeira. Mas a brincadeira resultou em um joelho todo ralado. Bata no teu peito e diga assim: eu preciso ter reconhecimento de entender a voz de Deus. O maior exemplo que nós vamos entender é de Samuel. Samuel, quando era um menino ainda, ele não tinha o discernimento, não tinha o conhecimento da voz de Deus. Por isso, Deus chama ele 3 vezes. Mas na terceira que ele entende. Por quê? Porque o sacerdote edifica a ele a dizer: quando você ouvir novamente, Samuel, você diz: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Samuel, por não ter conhecimento, ele ouve a primeira vez, ele vai até o sacerdote, ele diz: tu me chamou? Não, eu não te chamei. Volta a dormir. Ele vai. Daqui a pouco ele ouve novamente, o Senhor me chamou. Não, eu não te chamei. Samuel, faz o seguinte: quando você ouvir, aqui é uma lição, irmãos. Há uma lição muito séria dentro desse texto. Porque o sacerdote está agora preparando ele para o mundo espiritual. Samuel, fica calmo. Entra dentro desse Samuel, fica calmo e fica atento. Porque se for a voz de Deus falando com você, você vai identificar ele como Deus e ele vai te identificar como servo. Aí quando Samuel entende isso, imediatamente ele diz: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Há entendimento que nós precisamos ser atento a qual voz nós estamos ouvindo. Timóteo, desperta o dom que há em ti. Atente. Fique atento para este dom que há em você. Timóteo ainda era moço, ainda era jovem. Os dons de Deus não têm limite de idade para quem Ele quer usar.
e para quem quer manter-se ativado nesses dons. Ai, por que tantos jovens, quinta-feira, quem estava aqui quinta-feira? Queridos, como eu acordei, eu fui para casa regozijando, eu fiquei na sexta-feira regozijando, o tempo todo de vendo aquelas crianças. Enquanto às vezes nós adultos não se entregamos, as crianças estão se entregando. Não limite, não vamos limitar isso nas nossas crianças. E esse preparo, desse discernimento todinho, quem tem que dar para elas? Quem? Somos nós, queridos. Mas para nós darmos, nós precisamos estar ativos. Como você pode ativar em alguém aquilo que você não ativou em você? E esse período é para que nós venhamos perder este medo e ter essa base de intimidade. Diga comigo, tudo o que eu preciso é ter uma base de intimidade. Teve um momento da minha vida que quando eu comecei a entender a voz de Deus, queridos, eu às vezes me posicionava com o Espírito Santo. Eu me recordo que uma vez, uma prima minha que já dorme no Senhor, ela teve o primeiro filho dela, e depois os médicos falaram que ela não poderia nunca mais gerar. Eles falaram, olha, nunca mais você poderá gerar. E o sonho dela era ter uma menina. E naquela época havia muito culto nos lares, que hoje ainda existe, mas são identificados como células. Mas naquela época já tinha, queridos. E ali naquele culto, e uma vez, na época eu tinha 18 anos, e Deus me tomara para ela, dizendo que ela ia gerar uma menina, antes do final do mês. Mas quando a minha ficha caiu, que faltava 15 dias para terminar o mês, Léo, daqui a pouco, um amigo meu falou que assim, Léo, você viu que você entregou para ela? Eu falei, sim. Ele, Léo, olha o B.O. que vai dar. Eu falei, o quê? Não estou entendendo. Léo, falta 15 dias para terminar o mês. Aí eu falei, rapaz, não falta não. Léo, olha aí no calendário, falta 15 dias para terminar. Tu falou que antes do final do mês. Quanto tempo leva para descobrir uma gravidez? 3 semanas. Três semanas, não é isso? Irmãos, imagina eu contando. Todo dia. Dentro desses 15 dias que faltavam. Aí sabe o que eu fiz? Eu sentei na beirada da minha cama. Eu nunca vou me esquecer disso. Falei, Espírito Santo, vem cá. Foi tu que falou, não foi? Então tu dá o teu jeito. Tu assuma que é a tua responsabilidade. Nem que tu desça como tu desceu na vida de Maria. Mas engravida aquela mulher. Engravida ela. Porque senão meu rótulo de profeta vai por terra. Imagina uma sala, irmãos, com aproximadamente 30 pessoas ouvindo eu falar com ela que antes do final do mês ela engravidaria. A responsabilidade quando você tem um reconhecimento verdadeiramente daquilo que você está profetizando. Quer ser profeta? Quer que Deus te use? Tenha um total reconhecimento de quem está falando com você. Aquilo que você não tem certeza, nem abra a boca, fica na incerteza. Aí eu fui contando os dias. Quando, de repentemente, meu telefone tocou. Aí era ela. Aí eu ficava, meu Deus, atendo ou não atendo? Atendo ou não atendo? O telefone tocando, eu atendo ou não atendo? Falei, vou atender, seja o que Deus quiser. Eu, fala, prima, tudo bem? Ela, tudo bem, prima, tá onde? Eu falei assim, estou aqui.
Ela, então, deixa eu te falar, estou indo no médico agora. Eu falei, ainda está indo no médico, meu Deus. Estou pensando que ela já vai falar que está grávida, ainda está indo no médico ainda. Aí eu falei, vai fazer o quê? Aí eu dei uma desentendida, né? Eu tá doente. Aí ela, não, tu não me entregou lá? Eu entreguei o quê, mulher? Não te entreguei nada, não. Não te entreguei nada, não. Entregou, você falou que antes do final do mês eu ia engravidar. Eu tô meio enjoada, meio estranha. Aí eu falei, peraí, é um sinal. Opa, peraí. Então vai mesmo, vai, irmã. Eu falei, prima, tu só vai pegar a confirmação. Deus falou, tá falado. Aí eu entrei na ousadia. Falei, tu só vai pegar a confirmação, vai. Já deu tudo certo. Dá 2 horas, dá 3 horas, dá 4 horas, dá 5 horas. 6:30 da noite que ela vem me ligar de novo. Falei, mulher, tu demorou tanto. Que houve? Fala aí, que houve? Aí ela, Deus honre aquilo que você ministrou sobre a minha vida. E eu estou grávida. E ela colocou o nome da filha dela de Vitória. Queridos, presta bem atenção. Há momento da nossa vida que Deus vai nos posicionar a abrir a nossa boca, mas não com incerteza, mas com certeza. É por isso que Ele quer reativar primeiramente a você reconhecer a voz dEle. Porque quando você reconhece a voz dEle, não há dúvida de quem te usa é o Espírito Santo de Deus. Qual é o primeiro ponto, pastor Léo, para reativar o dom que há em mim? É reconhecer a voz de Deus. É o primeiro ponto que nós precisamos entender, é esse. Porque se você não estiver esse reconhecimento, qualquer vozes periféricas do mundo espiritual pode falar com você. Há esse acesso, queridos, no mundo espiritual. Quando você começa a ter esse discernimento, vai ter momento que você vai ouvir vozes que não é a de Deus. Parece até ser a de Deus, mas não é a de Deus. E como ter esse reconhecimento? A voz de Deus nunca te traz dúvida e nem medo. Diga comigo, dúvida e nem medo. Eu ouvi uma voz, é medo, sai fora. Eu ouvi uma voz. Eu ouvi uma voz falando comigo. Toda vez que você vê alguém, se identifique-se como ela vai se apresentar para você, ou como você se apresenta para alguém quando você ouvir essa voz. Eu ouvi uma voz. Identifica se é de temor ou se é de medo. O profeta Isaías disse: ouvi a tua voz e temi. Temor é uma coisa, medo é outra coisa. Diga comigo, temor, medo. O temor, ele me faz prostrar. O medo me faz correr. Quando você tem medo, o que você quer fazer? Você quer fugir. Temor não. Ele te atrai. Ele te chama. O temor te aproxima. Toda vez que você vê Deus curando ou Deus falando com alguém, à luz da Bíblia você vai ver que eles tiveram temor, se prostraram ou se edificaram. Fala, Senhor. A mulher do fluxo de sangue, ela teve temor. Ela se prostrou, e o texto identifica isso, dizendo que ela teve o quê? Temor. Ela se prostrou.
Isaías teve temor. Moisés, quando ouviu a voz de Deus na sarça, teve temor. Então precisa ter essa diferença. Precisa ter essa sensibilidade. Diga comigo, eu preciso ter a sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Então Timóteo, ele precisa voltar, ele precisa reativar isso dentro dele. Timóteo, lembra dos princípios de conhecimentos da sua avó e da sua mãe. Queridos, presta bem atenção, com a maioria dos homens de Deus e mulheres de Deus, que possuem esses dons, nada se reativou do nada na vida delas. Sempre alguém foi motivador dessas pessoas. No meu caso, e eu posso dizer do caso de muitos, como de alguns que eu tenho conhecimento, eu posso dizer aqui do pastor José Tel. O maior motivador de reativar isso na minha vida foi a minha mãe. Assim como eu tenho conhecimento do pastor José Tel e entre outros aqui. Porque desde pequeno eu vejo Deus usando a minha mãe. Deus tomando a minha mãe. Em ministrar, em profetizar para pessoas. E pessoas testemunharem aquilo que ela ministrava sobre a vida delas. E eu vinha acompanhando há muito tempo e eu ficava, mãe, eu quero aprender isso. Minha mãe, não, mas isso não se aprende não, calma. Ela ficava, mãe, me ensina aí, como é que é isso, mãe? A senhora fala com os outros, coisa que nem a pessoa está passando e a pessoa chora. Como é que é isso? Minha mãe, não é assim não, calma. Isso não é bruxaria não, filho. Jogou a carta, leu não. Aí ela pegou e falou que assim, não te preocupe. Você está crescendo dentro de um conhecimento. E um dia você vai entender de que o próprio Espírito Santo de Deus, ele vai te ensinar detalhes por detalhes. E eu me recordo que quando eu fui batizado no Espírito Santo, dentro da minha sala, a minha falecida tia, preste bem atenção, irmãos, é muito interessante isso. Eu estava na minha sala e sempre quando terminava o culto, que minha mãe, ela orava em posição de mãos com um grupo de irmãs. E na época, antes de construir o salão de oração, no antigo lugar onde eu morava no Rio, primeiro era um quintal e depois a minha mãe doou aquele quintal para fazer o salão de oração, a igreja. Mas sendo que vinha muitas pessoas e a sala da minha mãe era pequena. Então as pessoas elas tinham que ficar sentadas no quintal, nos bancos de madeira, e ficava aproximadamente umas 3, 4 irmãs dentro da sala, porque Deus tinha dado a minha ordem que teria que orar pessoas por pessoas em posição de mão. Quem conhece a Bíblia sabe que Deus nos dá esse respaldo de orar em posição de mão. Então ela orava, e eu me recordo que teve uma época que passou em um dia só, passou aproximadamente 4.560 pessoas. Em uma época que não tinha redes sociais, não tinha WhatsApp para chamar ninguém. As próprias pessoas começavam a se comunicar. Vamos lá na oração. Hoje nós temos esse acesso de redes sociais, irmãos. Mas na época, sabe quem se motivava a convidar? Eram pessoas que iam, eram abençoadas e atraía outras pessoas. E muitas das vezes é isso que está faltando. Porque às vezes não é só você jogar lá nas redes sociais, é você motivar alguém. Aconteceu comigo, vai acontecer com você, vem. Você está entendendo? Aí, sempre quando acabava, os jovens, os adolescentes, a gente ficava ali cantando para as pessoas até terminar. Aí sempre quando acabava, aí nós se reunimos na sala e nós orávamos. Aí uma vez, orando,
E uma chama tomou o ambiente. E daqui a pouco as minhas pernas começaram a ficar trêmula. E eu me recordo que eu chamei um dos irmãos e falei: a minha perna está tremendo. A minha perna está tremendo demais. Ai, meu Deus, o que está acontecendo? Aí ele falou assim: calma, você está com medo? Eu falei: não, eu não estou com medo, mas eu nunca senti isso na minha vida. Aí ele falou assim: calma, você vai começar a falar em línguas agora. Quando ele acabou de falar, irmão, automaticamente eu comecei a falar em línguas. E quando aquilo reativou em mim, de uma forma tão sobrenatural, no mesmo dia, há casos que demoram e há casos que é no mesmo dia. No mesmo dia eu recebi o dom de profecia. No mesmo dia eu recebi o dom de profecia. E foi muito e o dom de profecia, irmãos, quem tem dom de profecia aqui? Quem tem dom de profecia? Não sei se vocês recordam de primeiro, quando vocês receberam o dom de profecia. Não é os seus lábios, não é o movimentar dos seus lábios. Irmãos, é algo tão, mas tão sobrenatural que você não tem controle. Você não tem controle sobre os seus lábios. Não tem. É aquilo que já está dentro de você que começa a falar por você. Mas ele só não fala por você, ele movimenta os seus lábios. Foi assim? Não foi dessa forma? E foi muito interessante que eu tentava parar e eu não conseguia parar. Ao mesmo tempo que me dava um gozo muito, uma alegria inexplicável. E daquele dia em diante, depois eu comecei a chorar, e a minha falecida tia virou para mim e falou que assim: agora você precisa manter isso sobre a sua vida. Eu falei assim: mas tia, não fui eu. Alguma coisa que ficou falando na minha boca, não sei. Eu tentava parar, não conseguia. Ela: não, já reativou em você, agora você tem que manter. A chave virou. E a chave que vira não tem volta. Levanta a tua mão. Queridos, presta bem atenção. Quando você vira a chave no mundo espiritual, não tem volta. É algo que você possui que não é teu mais. E Deus vai requerer. É por isso que, quando eu vejo e entendo isso sobre a minha vida, eu comecei a entender e pegar esta palavra que a minha tia liberou sobre a minha vida. Não tem volta, você virou a chave. Aí eu falei que assim, não tem volta. Ela falou que assim, não tem volta. Vai ter momento que você vai até desanimar, vai tentar parar, você vai se entristecer, mas é algo que está sobre a sua vida que não tem volta. O céu está conectado em você, e você está conectado ao céu. Queridos, quando o céu se revela para nós, acabou, não tem mais jeito. É por isso que nem todo mundo vai entender quando você começa a desativar e despertar esse dom que há dentro de você. Ele te motiva a buscar mais, a querer mais, a mergulhar mais. Tem momentos da minha vida que às vezes eu estou no Rio, queridos, não desmerecendo os outros lugares que eu vou. E às vezes eu falo: meu Deus, que saudade da minha igreja. Que saudade da conexão. Que saudade da conexão que nós temos, a qual você não precisa fazer muita força. Você não precisa forçar nada, porque é algo que nós queremos,
É algo que nós estamos com o nosso coração aberto. E eu fico falando, Deus, não deixa isso se acabar na nossa vida. Nos desperta mesmo, Jesus. Queremos avançar, queremos crescer, queremos ser a voz profética dessa geração. Quem tem uma vida itinerante sabe, irmãos, que muitas das vezes não é a questão apenas de ir, apenas ministrar em alguns lugares, mas é o ambiente, a casa de profeta onde você aprende. Eu estava falando com o Diácono Rafael, depois nós vamos seguir para outro passo sobre escola de profetas. Queridos, é o momento de Deus usar você. É o momento de Deus usar você. Queremos ver pessoas sendo usadas assim, mas eu quero ser usado também. Eu quero que isso se desperte em mim também. E um dos primeiros pontos são esses que eu estou falando aqui com vocês. O reconhecimento de ouvir a voz de Deus. Deus quer se relacionar com você, a despertar dons em você que já está aí dentro de você. Vai ter momento, queridos, da nossa vida que Deus vai nos usar tanto, que não vai ter espaço para fofoquinha. Não vai ter espaço para ficar reparando coisinhas bobas que tentam nos tirar do foco. Vai ter momento que nós vamos querer ser tanto usado por Deus, que Deus vai nos tomar aqui e nos levar da porta para fora para buscar alguém que está passando. Vai ser algo tão sobrenatural que nem nós vamos nos reconhecer. Deus não está preocupado com o nosso conhecimento terreno. Não está. Sabe por quê, queridos? Enquanto às vezes nós buscamos conhecimentos terrenos, nós estamos incapazes de reconhecer as coisas do céu. Queridos, tem coisas tão boas no céu que Ele quer trazer para a terra através de nós. Coisas tão profundas. Eu vou dizer para você aqui uma experiência que eu vi de duas irmãs. Quem acredita em arrebatamento? Arrebatamento. Você tem que acreditar que um dia você vai ser arrebatado. Senão tu vai ficar aí. Senão tu fica aí. E eu me recordo que naquela época eu ia em muitas igrejas, ia em muitos lugares. E eu me recordo que uma vez eu fui em um culto, em uma vigília, e a vigília estava super lotada. E daqui a pouco duas irmãs, uma já estava no ambiente, a outra chegou depois. Mas de repente, no meio do culto, as duas se encontraram. Quando uma olhou para a outra, no nosso reconhecimento, no nosso olhar, ela já se conhecia. E elas apenas estavam se reencontrando. Elas se abraçaram. Mas quando elas se abraçaram, a igreja foi tomada de uma forma. Pessoas sendo curadas, pessoas sendo batizadas no Espírito Santo, pessoas sendo renovadas. Mas ao mesmo tempo que nós estávamos recebendo, nós estávamos sem entender. E daqui a pouco o pastor mesmo da igreja, ele falou assim: não, eu preciso que vocês expliquem para a gente o que está acontecendo.
E daqui a pouco as duas falaram que assim, fala eu ou fala você? Aí uma outra falou que assim, nós nos encontramos no céu. Aí a gente ficou assim, como assim? No mesmo dia que uma foi arrebatada no Maranhão, a outra tinha sido arrebatada no Rio de Janeiro. E as duas teve um encontro real, de fato, no céu. E uma disseram para a outra, nós vamos nos encontrar pessoalmente qualquer dia na terra. E quando nós nos encontrarmos, vai acontecer algo sobrenatural. Eu estava lá e vi esse encontro. Não há aquela sensação de quando você vê e você fica assim, olhando para a pessoa e fala assim, parece que eu conheço essa pessoa de algum lugar. Queridos, o mundo espiritual já te levou há muito tempo e você não sabe. Não só parece, esse encontro já aconteceu. É nós que não conseguimos ainda encaixar as peças. Não tem aquela conexão quando você encontra com uma pessoa, você conecta com ela e você, nossa, parece que eu te conheço. Querido, isso já aconteceu. É apenas uma religação daquilo que já aconteceu no mundo espiritual. Tem respaldo para isso? Tem. Davi e Jonathan. Porque você vê que quando eles se depararam um com o outro, a Bíblia diz bem claro que houve o quê? Uma ligação, uma conexão. Queridos, o céu já tinha aquilo tudo preparado. O céu tem coisas preparadas para nós que nós não imaginávamos. Não é o meu erro que vai me afastar disso. Não é o meu deslizar que vai me afastar disso. Não é o olhar das pessoas que vai me afastar disso. O céu já me conectou. Eu já estou conectado com os céus. E é isso que Ele quer. Ele quer se revelar a você dentro desses dons espirituais. Ele quer abrir o leque para você. E quando esse leque se abrir para você, Ele quer levar você a motivar outras pessoas. Querido, esse dom não é para nós se gloriarmos. Esse dom é para trazer crescimento. Nós somos um corpo em movimento. Diga, nós somos um corpo em movimento. Eu quero fazer algo aqui daqui a pouco para te dar mais sede de voltar domingo que vem. Preste bem atenção, queridos. Diga comigo, talento e dom. Tem pessoas que confundem talento e dom. Não é a mesma coisa. Talento é aquilo que a pessoa já nasce. Se você for buscar sobre o dicionário, sobre dons, dons já diz lá no dicionário que são presentes divinos, presentes de Deus. Talento é quando você vê uma pessoa que, ao decorrer do tempo, ela vai se aprumando e crescendo naquilo que ela já nasceu. Um exemplo maior de alguém aqui da igreja, vamos lá. Evangelista Welk, vamos usar ele.
Poderíamos usar outras pessoas assim, mas vamos usar ele. O evangelista Welk toca guitarra, violão, bateria, baixo, teclado. Agora me pergunta, ele já fez aula? Ele já fez aula? Nunca fez aula. Nunca. Isso é talento. Agora ele alinha esse talento dentro de uma inspiração divina. Aí é diferente. Ele não está usando esse talento para os homens. Ele está usando esse talento ao implor de questões divinas. Agora, dom não. Dom é presente de Deus. E é sobre esses dons, que são presentes de Deus, que nós vamos começar a falarmos. Quem sabe, quais são os dons espirituais? Dá para colocar para mim aqui rapidinho, Ninha? Eu vou resumir só um pouco. Aleluia. Você pode dar glória. Além disso, nós podemos dividir os 9 dons espirituais em 3 grupos: dons de falar, dons de revelação, dons de poder, dons para cada um desses grupos. Dom de falar, profecia, variedade de línguas, interpretação de línguas. Dons de revelação, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espíritos. Dons de poder, fé, dom de cura, operação de maravilhas. Porém, o importante é lembrar que essa divisão não é algo que encontramos na Bíblia. Isso é apenas uma forma de organizar os dons espirituais. Diga, é uma forma de organizar os dons espirituais. Para estudarmos, compreendemos melhor para o que aqueles que servem. Vamos ver agora um pouco sobre cada um dom em suas funções. Eu coloquei aqui em algumas ordens para ficar mais fácil. Pode vir. Vamos lá. Grupo da palavra de conhecimento. É quando você tem uma revelação em alguma coisa que já aconteceu. Lembra do que eu falei aqui? Do arrebatamento, daquela posição de você achar que você já conheceu a pessoa, já conhece há muito tempo. É quando você tem uma revelação de alguma coisa que já aconteceu, ou está acontecendo. Geralmente é algo que você precisa refletir sobre o significado do que foi revelado para você. Aqui o Espírito Santo, ele começa a trazer à sua memória coisas que já se passaram, tá? Ele já começa, não é uma fatalidade, isso aqui não é uma revelação de conhecimento da palavra de você, está acontecendo agora, não, é algo que já aconteceu, ele só está trazendo a sua memória. Isso pode acontecer através de um testemunho interior, aquilo que você simplesmente sabe, que sempre ninguém precisar falar, ou ter falado para você. Visões, etc. Já aconteceu isso com você? De você sonhar com um fato e você falar, nossa, eu sonhei com isso. Já aconteceu? Levanta a mão com quem já aconteceu. É esse dom, tá? Palavra de conhecimento. Está inserido. Tá bom? Um bom exemplo disso é em Atos, quando Deus revela a Pedro, por meio de uma visão, que a salvação do batismo no Espírito Santo não era somente para o povo de Deus, mas também para os gentios. Palavra de sabedoria. Este dom é bem parecido com a palavra de conhecimento.
mas está mais ligado ao futuro. Ele é a revelação de algo seguido de conselhos, de um conselho. Por exemplo, vamos lá. Muitas pessoas confundem com dom de profecia. Não é, tá? Pois eram os profetas do Antigo Testamento que exercitava este dom. Porém, na verdade, é a palavra de sabedoria. Dom que mais se aproximado daquilo que se chamamos de profecia nos dias de hoje. Nós até chamamos, mas não é. Quantos estão entendendo? Amém? Vemos muito ele na Bíblia, em qualquer situação que Deus revela algo para alguém, para que esta pessoa possa aconselhar ou dar aviso para outra pessoa. Vale ressaltar que esse dom não tem a ver com conhecimento humano sobre ciência ou nome, sabedoria, e deve ser o fato do conselho gerado após a revelação. Vamos lá, para você entender melhor essa parte aqui. Quando Deus usa alguém dentro dessa questão em orientar alguém, não vá, não faça. É um conselho. Deus está aconselhando uma pessoa. Dentro dessa sabedoria você está trazendo um conselho para uma pessoa. Daquilo que pode desacarretar lá na frente para ela, ela não sabe. Ela não sabe. Não há momento na vida que alguém te pede até um conselho e fala assim, eu queria fazer isso, isso e isso. E você fala assim, não faça, não vá, porque você já está prevendo o estrago que pode acontecer. Isso é um dom, você sabia disso? Eu falei, não é você que falou, é o Espírito Santo de Deus que falou com você. Eu avisei. Não. Isso é mesmo, pastor Theo. Entendeu? Quantos entenderam? Já é esse dom já está em você. Bem que eu falei. A minha mãe, irmão. Irmãos, quando a minha mãe, pode fechar aí, fecha aí, porque senão não dá para resumir tudo hoje, que eu quero fazer algo aqui. Quando eu aprontava na minha adolescência, irmãos, eu ficava quietinha, minha mãe falava assim, tá tudo bem? Eu falei, tá, mãe. Tá bem mesmo? Eu, tá, mãe. Oxe, você vigia, Leonardo. Eu ia. Falei, pronto, Deus já revelou. A pior coisa é quando nós mesmos não se entregamos. Aí eu virava e falava para ela assim, eu não estou fazendo nada. Aí ela falava assim, mas quem disse que você está? Você que está falando. Não falei nada. Aí eu, se entreguei. Não é assim que acontece? Diga assim, faça assim com as suas mãos. Diga assim, eu tomo posse para que Deus possa me usar para alertar, para aconselhar outras pessoas. Para de ser canal de maldição e seja canal de bênção. Seja canal de livramento na vida de alguém. Não apenas motiva a pessoa a dar um passo errado, não faça isso. Motiva a pessoa a não dar esse passo errado. Motiva. Mas se ela der, não tem problema. Porque dentro dos dons ali nós vamos ver que nós podemos influenciar outros dons em dizer sobre cura. E é isso que Deus vai começar a tratar a partir de agora aqui. Larissa, vem cá que eu quero liberar uma cura no mundo espiritual sobre a sua vida. Ela é manjore para sore para.
Deus falou comigo assim, diz para ela que eu livrei ela de um acidente de escada quando ela tinha 9 anos de idade. Eu não deixei ela rolar daquela escada. Porque a intenção do diabo sempre foi te matar. Mas sendo que o Espírito Santo de Deus, ele falou comigo claramente: eu vou restaurar e renovar a fé e a força dela. Porque eu tenho algo muito grande para fazer sobre a vida dela. E eu vou acabar com alguns traumas da vida dela. Deus vai começar a arrancar de você alguns traumas. Porque por muitas das vezes esses traumas tentam te parar e tenta dizer: não vá, não tenta, porque você sabe que toda vez que você tenta não dá certo. Mas essa maldição está sendo quebrada hoje. Ela está sendo quebrada hoje sobre a sua vida. Eu quero chamar a sua irmã aqui, vem cá. Deus vai usar tanto vocês para a família de vocês, em coisas que eles não acreditavam que ia acontecer na vida de vocês, ao ponto deles pedirem perdão a vocês. Deus falou comigo claramente aqui, me dizendo: eu vou reativar a união dessa família. Eu vou reativar a união desta família, a qual muitas coisas foram destruídas ao longo do tempo. Mas eu vou tratar de tudo e de todos. Tem palavra de perdão que vai acontecer. Tem palavras que vocês ouviram que ainda arde aí dentro de vocês, dizendo que vocês não iam prestar para nada, dizendo vocês nunca vai conseguir nada na vida de vocês. Vocês nasceram pobres e miseráveis, e é assim que vocês vão morrer. Mas sendo que Deus me falou que assim, eu já mudei o quadro de vida delas. A doença que o diabo queria desencadear na sua vida é resultado de tudo que você sofreu na sua adolescência. Mas essa doença não vai desencadear sobre a sua vida, porque Deus hoje arranca essa raiz. Deus está tratando de feridas. A morte se apresentou para você com 13 anos de idade. Ai, 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 ai. Lembra? Mas o Espírito Santo de Deus, Ele mesmo está te levando lá agora, nesse episódio que aconteceu, e está dizendo: da ordem a esse espírito de suicídio, para ele nunca mais invadir.